Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Este vídeo tem por objetivo apresentar o cenário real e atual do nosso exército. Até que ponto as nossas forças militares estão preparadas para defender o nosso território de ameaças estrangeiras? O Exército Brasileiro, como conhecemos hoje, fundado oficialmente com a independência do Brasil em 1822, é uma instituição com uma história rica e repleta de glórias. O primeiro grande desafio do recém-formado Exército Brasileiro foi o de derrotar a resistência portuguesa à independência em bolsões concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Se não fosse pela atuação do nosso exército naqueles primeiros meses após a independência, o Brasil de hoje poderia ser muito menor do que é. E no lugar de uma nação gigantesca e de dimensões continentais, teríamos agora um aglomerado de pequenos e médios países de língua portuguesa espalhados pela América do Sul. Durante todo o século XIX, o nosso exército esteve sempre presente numa série de operações militares de grande envergadura, tanto num contexto interno como externo, com destaque para a Guerra da Cisplatina, que resultou na perda da província da Cisplatina, atual Uruguai, a Guerra do Prata contra a Argentina e a terrível e destruidora Guerra do Paraguai. No início do século XX, o exército brasileiro iniciou um lento e progressivo declínio, e no início da Segunda Guerra Mundial, encontrava-se num estado terrível, muito mal formado, treinado e equipado. A situação começaria a mudar a partir de 1941 e 1942, com o governo Vargas assumindo oficialmente a sua aliança com os aliados contra as forças do eixo. Graças a essa parceria, o nosso exército recebeu equipamentos de última geração e, principalmente, formação e treinamento moderno. A muito custo, conseguimos treinar uma divisão de infantaria que estreou-se em combate na Itália em 1944, destacando-se com louvor no campo de batalha, onde os nossos militares demonstraram uma tremenda coragem e bravura diante de um inimigo muito forte e preparado. Para saber mais sobre a atuação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, clique no link da playlist que está na descrição, onde poderão assistir a uma série de vídeos feitos por mim no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o nosso exército voltou novamente a mergulhar num longo período de queda em termos qualitativos, algo que viria a mudar ligeiramente durante o período do regime militar, que começou em 1964. Essas décadas de descaso deixaram as suas marcas no exército que conhecemos hoje. Hoje, o exército brasileiro é o segundo maior em termos de efetivos da América Latina, com cerca de 220 mil militares, atrás apenas do exército da Colômbia, com 235 mil soldados, necessários para o combate ao narcotráfico e à guerra civil que ainda assola vastas regiões daquele país. Em termos de veículos, o exército possui 220 blindados Leopard 1 a 5, todos já modernizados ou em processo de modernização, bem como 41 blindados Leopard 1 a 1, já bastante antigos, mas ainda em operação. Esse blindado já foi destacado aqui no canal. 32 blindados M60A3 Patton, que também já foi apresentado aqui em vídeo. Cerca de 240 blindados Cascavel e a volta de 220 blindados Urutu, ambos também amplamente discutidos em vídeo aqui no canal. O Exército também possui mais de 550 veículos M113 destinados ao transporte de tropas, com 200 dos quais em processo de recuperação. Para além desses veículos, o Exército também está recebendo os novos blindados Guarani da Iveco. Neste momento, possui pouco mais de 200, mas a previsão é que cheguem mais de 2.000 até 2030. Esse veículo também já foi destacado em vídeo aqui no canal.
Em termos de artilharia, o Exército possui mais de 1.000 morteiros M936 de 81 mm e mais de 1.000 morteiros M949 de 60 mm, para além de algumas centenas de morteiros M30 e M2 de 107 e 120 mm, respectivamente, e alguns M108 e M109. Possui também 38 sistemas Astros 2020, cujo link do vídeo podem encontrar aqui na descrição, e dezenas de outras peças dos mais variados calibres. Como artilharia antiaérea, o Brasil utiliza algumas dezenas de Gepards 1 a 2, também destacados em vídeo aqui no canal. Algumas dezenas de Oerlikons de 35 mm em vias de modernização. Bofors de 40 mm, muito antigos e em processo de desativação, e algumas dezenas de Iglas. O processo de aquisição do sistema Pantsir S1 foi suspenso e, a princípio, deverá ser retomado em 2017 ou 2018, pelo que neste momento existem apenas 7 sistemas em operação. O Exército também opera alguns helicópteros, com destaque para os 34 L-Bras Pantera, 18 L-Bras Fennec, 15 L-Bras HB-350 Esquilo e 5 Caracal, com outros 16 já encomendados. Resumindo, em termos de veículos, o Exército Brasileiro possui apenas cerca de 290 blindados, distribuídos entre Leopards 1 a 5 modernizados, 1 a 1 bem antigos e alguns M60 Pattons em processo de modernização. Cerca de 1.200 veículos blindados de transporte ou de reconhecimento, como Cascavel, Urutu, M113 e o Guarani. O resto são veículos para transporte de carga e pessoal, como caminhões e utilitários 4x4. Em artilharia, o Exército tem no total cerca de 3.400 peças. Também está equipado com cerca de 2.500 sistemas antitanque, na sua maioria sistemas AT4 da Suécia, em fase de substituição pelo sistema brasileiro ALAC, sigla para Arma Leve Antitanque, também de 84 mm. Em artilharia antiaérea é que o Exército está realmente muito mal equipado, contando no total com pouco mais de 300 peças, na sua maioria equipamentos bem antigos e obsoletos. Helicópteros também são poucos, totalizando pouco mais de 80 aparelhos. Para um país das dimensões do nosso, ter apenas 300 peças de artilharia antiaérea, 80 helicópteros e 290 blindados é muito pouco. Apenas em termos comparativos, o Chile, um país muito menor do que o Brasil, tem cerca de 200 unidades do muito mais moderno Leopard 2A4, bem mais avançado do que o nosso Leopard 1A5. As nossas unidades não são completamente móveis, contando com poucos batalhões realmente motorizados. Para um país com uma área equivalente a quase toda a Europa, ter unidades móveis e meios capazes de deslocá-las com agilidade deveria ser um pré-requisito básico, mas infelizmente não é assim. A sorte é que o Brasil não tem questões pendentes importantes com nenhum vizinho, ao contrário, por exemplo, de países como o Chile, com questões por resolver com a Argentina, com o Peru e com a Bolívia. É graças a essa aparente paz fronteiriça que a situação do nosso exército não é completamente trágica. Apesar de todo esse descaso material, o exército brasileiro possui unidades bem treinadas em biomas característicos da nossa geografia, como por exemplo o 17º Batalhão de Fronteira, especializado em combates no Pantanal. O 72º Batalhão de Infantaria Motorizada, na Caatinga. O 11º Batalhão de Infantaria de Montanha. E as diversas brigadas de infantaria de selva, comandadas por militares treinados no prestigiado e internacionalmente reconhecido Centro de Instrução de Guerra na Selva, que já foi destacado em vídeo aqui no canal. Apesar da crise e dos frequentes cortes orçamentais, o Exército mantém projetos importantes, como mísseis táticos de cruzeiro e o Projeto Cobra, sigla para Combatente Brasileiro, destinado a equipar as nossas Forças Armadas com equipamentos de comunicação, proteção e divisão noturna de última geração.
O Exército também planeja aumentar o efetivo militar na Amazônia dos atuais 25 mil militares para mais de 30 mil ao longo dos próximos anos. No entanto, apesar do esforço e da dedicação individual, os exércitos modernos dependem cada vez mais de equipamentos e da tecnologia. Nesse ponto, o exército brasileiro precisa ainda evoluir muito. Mais uma vez, o que nos salva é estarmos inseridos num contexto geopolítico bastante pacífico, porque os nossos militares, com os atuais meios de que dispõem, possuem pouca capacidade para uma resposta realmente rápida e contundente face a uma eventual invasão. O Exército Brasileiro precisa investir com urgência em sistemas ágeis para o transporte de tropas, prevendo já ações em regiões remotas e de difícil acesso em nosso território, e também em sistemas de defesa antiaérea, principalmente tendo em conta o estado bastante complicado da nossa Força Aérea. E deve também reforçar a sua presença na Amazônia, um dos principais recursos naturais do Brasil. Um exército forte, bem equipado, alerta e preparado é capaz de inibir agressões de potências estrangeiras. Por isso, quanto mais forte for o nosso exército, mais seguros e em paz estaremos face a esse tipo de ameaça. Como Sun Tzu dizia há mais de 2000 anos atrás, na paz devemos nos preparar para a guerra. O Brasil não quer guerra com ninguém, mas é através de um exército forte que podemos alcançar a paz e o equilíbrio com os nossos vizinhos.